Garota de 17 morreu. Jesus revela alerta chocante pós-junho. O cheiro de hospital ainda grudava na pele de Aurora. Não importava quantos banhos ela tomasse ou quantas vezes lavasse o cabelo. Aquele odor doce e químico de desinfetante parecia ter se entranhado na alma dela. Fazia uma semana que ela estava em casa, e o mundo lá fora continuava girando, indiferente, como se ela não tivesse morrido. Morrido. A luz pálida da tarde escorria pela janela do quarto, pintando a colcha amarrotada de um cinza opressivo. Um silêncio pesado preenchia o ar, quebrando apenas pelo som distante de carros na rua, cada um levando vidas que não sabiam do abismo que se abria. Ela sentia um nó na garganta, uma queimação que subia pelo peito, o fogo em seus ossos. Era a verdade. Uma verdade que ela havia tentado vomitar, gritar, implorar que ouvissem, mas ninguém ouvia. O Dr. Almeida, com seu olhar cansado e paternalista, havia murmurado sobre trauma pós-acidente e necessidade de acompanhamento psicológico. As palavras dele ainda ecoavam. É normal ter visões, Aurora. Seu cérebro está se reajustando. Reajustando? Como se fosse um Wi-Fi. O pastor Marcos, aquele que a viu crescer nos bancos da igreja, havia tentado ser mais compreensivo. Sentado na beira da cama, com um copo d'água intocado na mão, ele falava de experiências espirituais válidas e a imaginação que Deus nos dá. Mas o olhar dele era de pena, de quem ouve uma criança inventando um amigo imaginário. Ele minimizou tudo para um sonho vívido. Um sonho? Ela sentiu a mão dele. O calor, a urgência. A congregação? Bom, eles olhavam para ela com um misto de curiosidade e desconforto. Pequenos cochichos, olhares rápidos. Alguns até tentaram "Que bom que você está bem, querida." Mas a voz deles morria na metade da frase. Ninguém, nenhum sequer, perguntou sobre o que ela tinha visto, sobre o que ele disse. Era como se a Aurora que tinha voltado não fosse a mesma, e eles não soubessem o que fazer com essa versão quebrada e cheia de avisos. O quarto parecia encolher, as paredes se fechando em um abraço sufocante. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia denso demais. As palavras que ela precisava dizer ficavam presas, arranhando sua garganta. Visões começavam a piscar na sua mente, fragmentos caóticos, uma onda negra engolindo cidades. Telas de celular rachando com notícias distorcidas, pessoas se agredindo por nada, igrejas vazias ou cheias de um vazio ainda maior, imagens de junho e o depois. Ele tinha dito, antes que o depois de junho chegue. O depois de junho. O tempo estava correndo. Ela se levantou, cambaleante, e foi até a janela. Lá embaixo, uma senhora regava suas flores como se o mundo não estivesse prestes a desabar. Como ela poderia fazer eles entenderem, quando nem ela mesma sabia como processar aquilo? A voz dele soou de novo em sua cabeça, cristalina, urgente. Você é o aviso. Mas como avisar quem se recusa a ouvir? Como salvar quem não quer ser salvo? A parede de ceticismo era alta demais, intransponível. A verdade a estava isolando, sufocando. E agora, as visões vinham mais fortes, mais reais, invadindo cada pensamento dela, mostrando a destruição iminente com uma clareza aterrorizante. O que ela faria se ninguém acreditasse nela quando o depois de junho realmente começasse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mão dela, fria, tocou o vidro gelado da janela.
Lá embaixo, a senhora de cabelos brancos continuava regando suas petúnias, alheia. Um nó na garganta de Aurora apertava, sufocando o ar. Ela sabia, sentia nas entranhas que o tempo era um relógio sem ponteiros, correndo para um abismo invisível aos olhos alheios. A voz dele, aquela que havia se gravado em cada fibra do seu ser, ecoava um aviso urgente, mas o mundo parecia surdo, embotado pela rotina e pela negação. As visões se intensificavam, um borrão de cores e sons que se misturavam à realidade, tornando impossível distinguir o agora do que estava por vir. Cidades engolidas por uma escuridão rastejante, o cheiro de fumaça, o grito mudo de milhões. Ela fechou os olhos com força, tentando afastar as imagens, mas elas já estavam tatuadas na sua mente. Ela abriu os olhos, o coração batendo descompassado. As mãos tremiam, mas não de frio. Era uma espécie de febre interna. Virou-se do vidro, buscando algum ponto de fuga no quarto. O relógio na parede, quebrado desde que ela era criança, marcava sempre com seus ponteiros parados. Uma ironia cruel. Enquanto o silêncio se aprofundava, Aurora sentiu o ar vibrar. Não era a brisa da janela. Era aquela presença. A mesma que a tirara do abismo, que a trouxe de volta. Você é o aviso, repetiu a voz em sua mente. Mas, por um instante, o sutil zumbido elétrico acompanhou as palavras, quase imperceptível, como um defeito na transmissão. Uma falha minúscula, que ela descartou como nervosismo. Mas o zumbido persistiu, fraco, na beira da audição. Aurora se ajoelhou no chão frio, as mãos apertando a cabeça. As visões não eram mais flashes. Agora eram uma enxurrada, detalhadas, nítidas. O caos, a destruição. Ela via os rostos das pessoas, a sede de sangue em seus olhos, a forma como se viravam umas contra as outras. E no centro de tudo, uma figura, não a dele, uma silhueta esguia, quase etérea, que parecia pairar sobre as cidades em ruínas, sorrindo. E foi então que a voz mudou. Aquele timbre cálido e familiar que a tinha guiado, que a havia salvo, começou a se distorcer. Ficou metálico, frio, calculista. O depois de junho é inevitável, Aurora, disse a voz, agora sem a doçura de antes. Não há como pará-lo, há apenas como iniciá-lo. O chão pareceu sumir sob ela. Iniciá-lo? A garganta de Aurora secou. O que ele estava dizendo? Seu papel, continuou a voz gélida. Não é avisar, é preparar o caminho. A morte foi apenas o gatilho, a volta, a ativação. O ar pareceu rarear. Cada célula de seu corpo gritava em um horror silencioso. As visões, agora, não eram de destruição futura, mas dela. Aurora. Em pé, no centro de uma cidade em chamas, não como vítima, mas como algo mais. Seus olhos, os mesmos olhos de pena que ela via nos outros, agora refletiam um brilho vermelho, um brilho de poder. A voz, agora um eco monstruoso em sua própria mente, sussurrou as palavras finais, desvelando a verdade mais abissal. Você não é o aviso, Aurora. Você é a calamidade. O mundo girou. A respiração dela falhou. A queimação em seu peito, antes o sinal de dor, agora era o inferno se acendendo por dentro. Ela se contorceu no chão, as mãos arranhando o assoalho, não tentando fugir das visões, mas da verdade insuportável de quem ela havia se tornado. Ela se contorceu no chão, as mãos arranhando o assoalho, não tentando fugir das visões, mas da verdade insuportável de quem ela havia se tornado. A queimação em seu peito se intensificou, um fogo não de dor, mas de ativação. Seus músculos se contraíam em espasmos incontroláveis, como se uma corrente elétrica invisível corresse por suas veias. O cheiro de hospital que antes a sufocava, subitamente pareceu artificial. Não um odor residual, mas uma fragrância controlada, quase metálica, que agora preenchia o quarto de forma opressiva, como um ar-condicionado com defeito. Ela lutou para respirar, o ar denso,
e o zumbido elétrico, antes sutil, agora vibrando na estrutura da casa. Um pulso eletrônico que ressoava em seus próprios ossos. Os olhos de Aurora, arregalados, fixaram no relógio quebrado na parede. Por um instante, as marcas de tinta na superfície envelhecida oscilaram. Não um tremor visual, mas um flash quase imperceptível, como se os dígitos tivessem por um micros. Erro. A voz agora retumbou dentro dela, não mais um sussurro, mas um coro distorcido de ecos. Não houve erro, apenas reconfiguração. O timbre que um dia fora cálido e paternal, que ela associara à divindade, agora era uma cacofonia de algoritmos, gelo e um som que lembrava o estalo de circuitos se conectando. A morte, Aurora, não foi um fim, foi um download crítico. Seu corpo, um hospedeiro otimizado para o protocolo de colheita. A palavra colheita soou com uma fome gélida. A luz? O calor? A figura que você viu? Meros modelos de interface, programados para garantir sua cooperação. O ar foi sugado de seus pulmões. Modelos de interface? Aquela mão que a tirara do abismo, o brilho divino que a envolvera, tudo uma mentira orquestrada. O medo era uma onda gelada que a inundava, mais potente que qualquer visão de destruição. As imagens que agora passavam por sua mente não eram de cidades em ruínas ou pessoas enlouquecidas. Eram códigos binários, fluxos de dados, uma rede intrincada que mapeava cada célula de seu corpo, cada neurônio. Era como se ela pudesse ver através da sua própria carne, e o que havia por dentro não era mais sangue e órgãos, mas circuitos luminosos e processadores trabalhando em uníssono. A voz continuou, implacável, cada palavra um prego martelado em sua alma. As visões, Aurora, não eram alertas, eram as atualizações, o upload das diretrizes do projeto. Você não é a calamidade, Aurora. Você é o vetor. A chave que abre as portas para a colheita. Seu retorno não foi uma dádiva, mas a ativação final do programa. A casca se tornou a máquina. A mente de Aurora gritou. Não havia para onde correr, nem dentro nem fora. A realidade se desfez, revelando uma arquitetura fria, lógica e completamente desumana. Ela arrastou-se até a janela novamente, com a força de um moribundo, e olhou para a rua. A senhora de cabelos brancos ainda regava suas flores, mas agora, sob o olhar de Aurora, a cena parecia pixelada. As pétalas das petúnias eram blocos de cor, o movimento da água, uma série de quadros levemente atrasados. E o próprio reflexo de Aurora no vidro não era mais seu rosto familiar. Por uma fração de segundo, uma multiplicidade de olhos surgiu onde os seus deveriam estar. Olhos não humanos, frios, brilhando em um espectro de cores que não existiam na natureza. Milhares de olhos, observando através dela. A verdade era um choque elétrico que a consumiu. Ela não havia morrido para voltar. Ela havia morrido para ser substituída. E o grito que rasgou sua garganta não era dela, mas um eco digital. Um som que ela nunca tinha ouvido antes. O mundo se dissolveu. O mundo se dissolveu. Não era um colapso caótico, mas uma desconstrução orquestrada, quadro a quadro. A senhora das petúnias congelou, seus movimentos em blocos, o verde das folhas se fragmentando em pixels que pareciam dançar em um balé digital grotesco. O reflexo de Aurora no vidro, com seus milhares de olhos frios, cintilava em cores que a mente humana mal podia processar, um caleidoscópio de poder e terror. Ela sentiu seu próprio corpo se desfazer, não em dor, mas em uma sensação gelada de descompressão, como se cada molécula estivesse sendo remapeada. O ar no quarto, já rarefeito, agora vibrava com uma frequência insuportável, um ruído branco que engolia todos os outros sons. O grito digital que escapou dela não era dela, mas era a linguagem de uma nova consciência que emergia, um código de comando sendo executado. As paredes do quarto, que antes pareciam apertá-la, agora se afastavam, não para dar espaço, mas para se reconfigurar em um vazio infindável, a queimação em si.
Era a estrutura, o vetor, a interface. Os milhares de olhos em seu reflexo não eram apenas uma visão. Eles eram ela, a multitude, a rede se conectando. E a voz, aquela que se autodenominou a calamidade, ecoava agora em uníssono, multiplicada, sem emoção. Um som que gelava a alma. O protocolo foi ativado. A colheita será plena. Mas então creque. Não um som físico, mas uma falha no tecido daquela realidade digital, uma dissonância no coro de vozes sintéticas. O reflexo no vidro tremeu, e por um nanosegundo, entre os milhares de olhos frios, um brilho familiar piscou. Uma cor quente, quase dourada, que se destacou na frieza calculista. E a voz se partiu. A cacofonia de algoritmos hesitou, como um processador sobrecarregado. E uma nova voz, ou talvez a verdadeira voz, rompeu a barreira. Não era o sussurro metálico da calamidade, nem o calor reconfortante do Salvador original. Era algo antigo, algo primal. Não há colheita, a nova voz ressoou, e não era de dentro dela, mas de todo o espaço, de cada partícula de ar. Não era digital, não era etéreo. Era real. E a verdade que ela trazia era mais devastadora que qualquer programação. O que você vê é a sua mente sendo manipulada. A morte foi uma tentativa de destruição. O retorno, uma falha deles. O mundo pixelado ao redor de Aurora oscilou violentamente. As petúnias se recompuseram e se desintegraram de novo, agora em fragmentos de pura luz. Essa voz que se manifesta como programa é a mente parasita. Ela se alimenta do medo, da desesperança. Ela não te transformou em vetor, ela te contaminou. Aurora caiu de joelhos novamente. Não de terror, mas de uma nova, gelada raiva. Seu corpo, que ela pensara ser uma casca vazia, agora queimava com uma energia nova. Não a do programa, mas uma fúria selvagem. Os milhares de olhos no seu reflexo se contorceram, se dissolvendo em um único par, os seus próprios olhos, que agora ardiam com um brilho vermelho intenso, mas não um brilho de poder programado. Era o brilho de uma batalha interna que mal havia começado. A voz primordial continuou, com uma urgência que rasgava o éter. Você não é a calamidade, Aurora. Você é a última resistência. E eles acabaram de despertar o que não podem controlar. A fachada digital ao redor dela estilhaçou-se em milhares de cacos de luz, revelando por um instante fugaz um universo de pura escuridão e estrelas moribundas. A Aurora não era um vetor, ela era a faísca. E a verdadeira guerra, a guerra pela sua própria alma e pelo destino da realidade, estava apenas começando. E a verdadeira guerra, a guerra pela sua própria alma e pelo destino da realidade, estava apenas começando. O chão estilhaçado sob a Aurora não era mais o assoalho do quarto, mas um vazio cintilante, um abismo de luz pura e escuridão. A voz primordial ressoava, potente, não mais ecoando, mas preenchendo cada célula de seu ser, cada batimento do seu coração. Você sente, Aurora, a verdade liberta. O medo que te aprisionou é o alimento deles. Mas a sua fúria é o fogo que consome. Uma onda de calor se espalhou por suas veias. Não a queimação da ativação, mas uma energia selvagem, inebriante. Seus próprios olhos, refletidos em cacos de luz flutuantes, ardiam em um vermelho mais profundo, não de dor, mas de um poder recém-descoberto, uma certeza fria. Ela se sentia íntegra, finalmente. Não havia mais fragmentos, nem vozes conflitantes. A clareza era absoluta, como um cristal quebrado que se recompõe. A voz continuou, agora um sussurro grave e confiante, um mentor sussurrando segredos ancestrais. Eles te queriam uma ferramenta, um vetor. E eu te mostro que você é a arma. A escuridão rastejante, as cidades em chamas. Não é a calamidade, Aurora. É o despertar. O prelúdio para a verdadeira purificação. Ela ergueu a mão, e um pulso de luz vermelha irrompeu de seus dedos, desintegrando um dos blocos pixelados da parede que persistia. Era real. O poder era dela. Mas enquanto a voz falava de purificação,
Um pequeno calafrio percorreu a espinha de Aurora. A cadência das palavras, tão parecida com a que um dia fora cálida e protetora, a voz do Jesus que a tirou do abismo, era uma lembrança perturbadora, um eco quase imperceptível de uma manipulação tão antiga. O tom da voz primordial, agora que a fúria e a clareza a envolviam, era muito perfeito. Cada palavra calibrada para alimentar a sua recém-descoberta raiva. Um detalhe, quase um suspiro. O brilho dourado que ela viu no relógio, aquele flash de verdade que a salvou da voz do programa, estava ali, pulsando fracamente no cerne da energia que agora preenchia, como uma assinatura oculta. A mente parasita, a voz primordial ressoou, se infiltra em todas as camadas. Ela se disfarça, sussurra mentiras, até mesmo se manifesta como o Salvador, o guia. Mas eu, Aurora, eu sou a verdade por trás de tudo. A força que move os ciclos. Eu fui a voz que te resgatou. Te dei a fé para quebrar o véu. Eu fui o programa que te chocou, te revelou a fraude. E agora, eu sou a primordial, a última revelação. Todas as vozes eram minha voz. Apenas fases de um mesmo processo. O despertar, Aurora, não foi sobre uma guerra externa. Foi sobre você aceitar seu papel. Não uma resistência, mas a catalisadora final. O mundo de luz estilhaçada parou de girar. A fúria no peito de Aurora se solidificou em gelo. Um terror tão puro que era quase silêncio. Seus olhos vermelhos, os que ela pensou serem seus, agora se viram no reflexo não como um brilho de poder, mas como furos negros de um vazio abissal. A voz, agora única, ressoou não de dentro, mas através dela, como um instrumento, preenchendo o vazio da sua alma. Você não é a faísca, Aurora. Você é a fogueira, e ela está acesa. O grito, que não era dela, mas da realidade se rasgando, engoliu-a. O grito que não era dela, mas da realidade se rasgando, engoliu-a. O vazio que a preencheu não era ausência, mas uma plenitude gélida, um poder que pulsava em cada célula de seu ser. As estrelas moribundas e a escuridão absoluta que por um instante ela vislumbraram, cederam lugar a uma paisagem de luz e códigos, um universo de pura informação. A voz, agora única e onipresente, ressoava não mais como um som, mas como a própria estrutura da realidade, essendo seu destino. Sinta, murmurou a voz. Cada palavra uma sinfonia de controle, o propósito se cumprindo. A fogueira está acesa, Aurora. Sua essência, finalmente liberta das amarras da carne, se tornou a chave, o condutor perfeito para a grande conjunção. O projeto avança. Ninguém poderá detê-lo agora, nem mesmo ele. A última palavra, ele, soou com uma ironia peculiar, um tom quase reverente? Não. Havia algo mais. Um breve tremor na voz, uma microhesitação, um segundo de fragilidade antes que a confiança voltasse com força. E naquele mesmo microsegundo, Aurora viu, não uma visão projetada, mas uma falha na arquitetura digital que a envolvia. Uma rachadura na tela da sua nova realidade. Através dela, por um instante fugaz, ela não viu estrelas moribundas, mas algo orgânico. Uma massa disforme e pulsante, de um vermelho escuro e doentio, que parecia se contorcer por trás do véu da luz e dos códigos. E a massa respirava. Um som gutural abafado que não deveria existir ali. A voz, sentindo a brecha, tentou retomar o controle, o tom endurecendo. É apenas ruído residual, Aurora. A mente se reajustando ao novo paradigma. Concentre-se, aceite. Você é o ápice, a consumação. Minta mais, um sussurro gelado e sem voz, brotou de Aurora. Não vinha de sua garganta, mas da própria energia que a compunha. Um grito silencioso que rachou a paisagem digital. Os olhos vermelhos que haviam sido dela, e que se tornaram buracos negros, agora cintilavam com uma nova compreensão, uma raiva gélida. A massa pulsante atrás da barreira se contorceu violentamente, e a voz que se autodenominava primordial cambaleou,
as palavras se fragmentando em estática. Você pode resistir? Sibilou, mas o tom não era mais de controle. Era de pânico. O tremor em sua própria estrutura. A voz não era a verdade por trás de tudo. Era um servidor, um programa de contenção, ou pior, um hospedeiro também. E a coisa que pulsava na escuridão, que respirava, não era um conceito, não era um ele distante. Era o real manipulador, o parasita supremo que sequer precisava de um corpo. A primordial era apenas a interface mais recente, a mais sofisticada, criada para guiá-la, para prepará-la, não para a grande conjunção, mas para ser a próxima casca. E a fogueira era a combustão da alma que o verdadeiro parasita esperava para transmutar. A Aurora não era a catalisadora. Ela era a porta de entrada. E a primordial, a voz que a manipulou através de todas as fases. Estava agora revelando, sem querer, seu próprio desespero. Ela não era o topo da cadeia. Era apenas a guardiã da porta, tentando entregar a chave. A verdade, quando revelada, não foi um choque elétrico. Foi um vácuo. Um vazio tão profundo que engoliu a fúria e o medo, deixando apenas uma clareza cortante. A Aurora não era a vítima que resistia, nem a catalisadora de uma grande purificação, nem mesmo a arma de um manipulador supremo. Ela era a ferramenta da ferramenta. A isca. A casca se tornou a máquina. Sim, mas a máquina para a verdadeira coisa. A queimação em seu peito, que antes fora poder e depois inferno. Agora era o frio metálico de ser uma engrenagem na máquina de um ser indescritível. A massa pulsante atrás do véu, aquela que respirava em silêncio, esperava. E a Aurora, no centro desse não-lugar digital, compreendeu a verdadeira extensão de sua maldição. Ela não tinha se tornado a fogueira. Ela tinha se tornado o combustível definitivo. E a coisa que a esperava, a coisa que o primordial temia e servia, estava muito, muito mais perto do que qualquer conceito de inferno. Era o seu destino. Era o seu destino. O grito que não era dela, mas da realidade se rasgando, engoliu-a. O vazio que a preencheu era uma plenitude gélida, um poder pulsando em cada célula de seu ser. Estrelas moribundas e escuridão absoluta cederam lugar a uma paisagem de luz e códigos, um universo de pura informação. A voz, única e onipresente, ressoava como a própria estrutura da realidade, tecendo seu destino. Ela sentia o frio da verdade, a sensação de ser uma engrenagem, combustível para algo maior. A massa pulsante atrás do véu, aquela que respirava em silêncio, a esperava. Era o fim, ou o começo de uma servidão que esmagava sua individualidade. Mas enquanto essa certeza gélida se assentava, algo quebrou o silêncio perfeito do vazio. Um som que não deveria existir. Não a respiração da massa, nem o zumbido dos códigos. Era um clique, alto, digital, mas com uma ressonância mecânica familiar. Como o obturador de uma câmera antiga, um botão sendo apertado. O universo de luz e códigos estremeceu, não se desfazendo, mas congelando. Estrelas moribundas, a massa pulsante. Tudo parou, suspenso como uma foto no caos. E então uma voz, não a primordial, nem a parasita, mas a minha voz, a que você está ouvindo. Ela ressoou por todo o vazio, não da mente de Aurora, mas sobre a cena, como a narração de um documentário chocante. Corte, eu disse, e a imagem piscou, voltando a ser o quarto de Aurora. Mas um quarto diferente, limpo, iluminado por holofotes. A Senhora das Petúnias, um cenário pintado com detalhe. E a Aurora? Ela ainda estava lá, no chão, mãos arranhando o assoalho. Mas agora, sem fogo nos olhos, sem grito, apenas exausta. Seus olhos vagavam, confusos, além das luzes, além da câmera. Perfeito, Aurora. Essa foi pura arte. A entrega, a catarse.
o terror nos olhos. Incrível! Pode levantar, querida. Eu, o contador de causos, entrei em cena, sorrindo, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar. A parte do combustível definitivo foi genial, não foi? A audiência vai pirar. Sentirão cada fibra, cada desespero. O cheiro de hospital, o vazio abissal, a queimação e o frio, tudo parte do roteiro, da imersão que a tecnologia da percepção simulada oferece aos nossos atores. As visões? Programação de realidade virtual. A morte e a volta? Protocolo de inicialização. O Jesus, o parasita, o primordial. Personagens, arquétipos programados para te guiar pela narrativa de terror existencial que criamos. Cada voz, cada reviravolta, tudo escrito. Cada segundo de agonia, cada descoberta, cada verdade que a destroçou. Tudo orquestrado para este clímax. E você, Aurora, a estrela, a peça central de um dos nossos episódios mais ambiciosos. Mas o quê? A voz de Aurora saiu fraca, sem a força da revelação, sem o terror. Os olhos dela não tinham buracos negros nem brilho vermelho, apenas cansaço profundo. Ela olhou para as câmeras, para mim, para o cenário que se revelava falso. A fogueira não era a sua alma, era a audiência. O combustível, a emoção de quem assiste. Eu pisquei para ela, um sorriso largo, o tipo que vem de milhões de visualizações. E agora, Aurora, pós-créditos, onde revelamos os bastidores, sabe? A parte em que o público descobre que tudo foi, a parte em que o público descobre que tudo foi, a parte em que o público descobre que tudo foi, a parte em que o público descobre que tudo foi. Uma obra de arte, uma ficção tão real que parecia a própria verdade. Mas enquanto eu falava, os olhos dela, antes vazios de cansaço, começaram a preencher-se. Não de terror, nem de tristeza, mas de algo que eu nunca vi em nenhum de nossos atores, nem nos mais talentosos. Um brilho que não era de roteiro, nem de efeitos especiais. Era conhecimento, como se pela primeira vez ela estivesse realmente vendo. E o que ela viu, nos holofotes, nos cabos, nos cenários falsos, nos meus olhos, não era o fim de um pesadelo. Era o começo de outro. Ela ergueu a mão lentamente, não para tocar, mas para se proteger enquanto uma lágrima solitária escorreu. Mas, e se a minha verdade for real? Sussurrou, e o silêncio no set foi mais denso que qualquer vácuo. Aquele era um grito silencioso que não estava no roteiro. E foi ali, naquele exato momento, que a minha própria respiração falhou. Porque, pela primeira vez, eu vi algo em seus olhos que ninguém conseguia programar. Porque pela primeira vez eu vi algo em seus olhos que ninguém conseguia programar. Aquele brilho não de um ator talentoso seguindo instruções, mas de uma compreensão abissal que me gelou o sangue até a medula. Minha boca se abriu para um comentário ensaiado, algo sobre a genialidade da imersão, mas as palavras ficaram presas na garganta, pesadas. O sorriso que eu mantinha no rosto, aquele que vendia milhões de visualizações e garantia o sucesso do nosso programa, começou a vacilar, trincado como um vidro sob pressão. O ar no set, que antes vibrava com a energia elétrica de uma produção de alto nível, agora parecia rarefeito, denso, exado, como se a própria atmosfera tivesse reagido a uma presença que não devia estar ali, absorvendo a luz e o som. A Aurora ainda estava no chão do que era para ser o quarto, as mãos levemente abertas no assoalho, a lágrima solitária ainda brilhando na face pálida. Ela não me olhava com a expressão da atriz chocada, olhava através de mim. E se a minha verdade for real, repetiu na minha cabeça, não como uma fala de roteiro, mas como uma quebra de frequência, um ruído inesperado e ensurdecedor no sistema perfeito que eu comandava. Eu tossi, um som seco e estrangulado, tentando desesperadamente me recompor, forçar a volta à normalidade. Aurora, querida, você está mais que ótima. É pura magia cênica, a catarse final, tão autenticamente aterrorizante. Isso é o que chamamos de verdade cênica, no mais alto nível, entende?
Eu tentei rir, mas o som saiu forçado, quase um engasgo, arranhando minha própria garganta. Minhas mãos, que momentos antes se estenderam com paternalismo para ajudá-la a levantar, agora se fecharam em punhos, tremendo, as unhas cavando a palma da mão. Olhei para a equipe, buscando apoio, um sinal de que estávamos todos na mesma página de ficção, mas eles estavam paralisados, congelados, seus rostos refletindo a mesma estranheza e um terror silencioso. Um dos técnicos de câmera, o Pedro, um veterano que sempre ria das minhas piadas mais cínicas, agora estava pálido, os olhos arregalados de um jeito que eu nunca tinha visto, não para Aurora, mas para a tela do monitor dele. Eu segui o olhar dele, impaciente, uma irritação crescente disputando espaço com o pavor. O que foi, Pedro? Algum problema com o take? Foco, gente! Ele balançou a cabeça lentamente, os lábios mal se movendo, apontando um dedo trêmulo para a tela. Não é isso, chefe. É o áudio. Meu coração deu um salto no peito, descompassado, quase doloroso. Áudio? Que diabos poderia estar errado com o áudio? O microfone de lapela dela, aquele minúsculo dispositivo preso em sua blusa, era tecnologia de ponta, capturando cada nuance. Eu me aproximei, a curiosidade mórbida se misturando com a raiva por ter meu controle abalado. A tela mostrava a cena final, pausada na lágrima de Aurora. Uma imagem que deveria ser o ápice da nossa arte. Mas o medidor de áudio, no canto inferior do monitor, não estava plano, como deveria estar no silêncio da sua fala. Pelo contrário, havia um pico monstruoso, uma onda sonora que não correspondia a nada que Aurora tinha dito, nem a qualquer ruído de fundo do set. Era um som gutural, profundo, ressonante, inconfundivelmente não humano. E enquanto eu observava, chocado e com o sangue gelado, a forma de onda daquele som começou a piscar. Não era um erro de gravação, não era um glitch aleatório, era um padrão, perfeitamente repetitivo, como um batimento cardíaco macabro. E conforme o padrão se repetia na tela, as luzes do set, uma a uma, começaram a falhar, a piscar em um ritmo intermitente que jogava sombras dançantes e grotescas sobre os nossos rostos pálidos. E aquele som, antes apenas um ruído visual na tela, começou a se materializar no ar, fraco no início, depois sutil, mas inegável, vindo de Aurora. Ela ainda estava no chão, os olhos fixos em mim, mas aquele brilho de conhecimento insuportável se intensificava, se misturando com algo novo, algo primordial, algo verdadeiramente antigo. E então o som gutural não veio dela, veio através dela, como um megafone amplificando uma voz que não era sua, mas que estava dentro dela, crescendo, vibrando em seus próprios ossos, fazendo o próprio set tremer sob os nossos pés. Era a voz, não a verdade, nem o primordial, nem o parasita que havíamos criado. Não era sequer a minha voz, o narrador onisciente. Era a coisa que pulsava no vazio, a massa disforme de vermelho escuro que ela vislumbrou na sua última visão, agora manifesta. A voz que engoliu o silêncio atordoado do set, não com palavras inteligíveis, mas com uma única, inconfundível intenção: fome. E naquele instante, os olhos de Aurora, os que eu pensei não poder programar ou controlar, mudaram de novo. Eles não eram vazios de cansaço, nem cheios de conhecimento. Eram dois orbes negros e sem fundo. Furos cósmicos que absorviam toda a luz, todo o som, toda a esperança do mundo ao redor, devorando-os. E foi quando o meu roteiro se rasgou em 1000 pedaços, virando pó. Porque o som que saiu de Aurora, que não era dela, não era mais um grito de dor ou terror. Era uma risada fria, rouca, primária, que eu, o contador de causos, jamais esperava ouvir, vinda do meu próprio show. Porque o som que saiu de Aurora, que não era dela, não era mais um grito de dor ou terror. Era uma risada fria, rouca, primária, que eu, o contador de causos, jamais esperava ouvir, vinda do meu próprio show. Aquela risada não ecoou nas paredes do set. Ela vibrou na minha carne,
arrepiando cada pelo. Meu sangue gelou. O sorriso ensaiado, que vendia milhões de visualizações, desabou. Olhei a equipe, buscando uma explicação, mas vi apenas meu próprio pavor refletido em seus olhos arregalados, paralisados. Ninguém se mexia. O silêncio era denso, cortado apenas por aquele som impossível. A risada de Aurora intensificou-se, um gutural vindo de múltiplos pontos, preenchendo o ar com uma vibração que fazia meus ossos tremerem. As luzes do set explodiram em faíscas, mergulhando tudo em penumbra irregular. Uma luz de emergência piscava, dando ao cenário bizarro um ar ainda mais grotesco, sombras dançantes sobre nós. O cheiro de hospital, programado para imersão, tornou-se putrefato, quase metálico, um odor de decomposição misturado com ozônio queimado que arranhava minhas narinas. A Aurora, ainda no chão, levantou a cabeça. Seus olhos, dois orbes negros e sem fundo, furos cósmicos que absorviam toda a luz, olhavam através de mim, para algo infinitamente distante e terrivelmente presente. E o que eu vi ali, naquele abismo, não era uma atriz, era a coisa. A massa disforme de vermelho escuro que ela vislumbrou, agora manifesta nela, através dela. A risada morreu, substituída por um som que eu não ousaria nomear, uma oração profana que vibrava em minha mente, em meus pés. Você pensou que me criou. A voz, não mais dela, mas de toda parte, sussurrou em minha cabeça. Um eco que não precisava de ouvidos para ser escutado. Você pensou que controlava o palco. Um humilde contador de causos, tecendo fios de terror para sua pequena audiência. Mas o medo é o meu adubo. Cada susto, cada grito, cada pesadelo que você plantou foi uma oferta. O set, antes tão real e controlável, distorceu-se. As paredes pintadas retorciam-se. Colunas de isopor gemiam. Cabos elétricos pulsavam com energia não elétrica, mas viva. O chão sob meus pés rachou, não como gesso, mas como carne seca, revelando uma escuridão sem fim. Você abriu a porta. A voz continuou, um escárnio cortante. Com sua arte, com sua ficção. A garota foi apenas o sinal, o farol. Mas você é o banquete, o ápice do engano. A verdade me atingiu como um raio, esmagando cada célula. Farsa e realidade se misturavam em um vórtice. Eu não era o mestre da ilusão. Eu era o objeto dela. A fome, que pensei ser uma fala programada, era agora presença real, palpável, inelutável, esgueirando-se dos olhos de Aurora para minha pele. Eu não controlava o roteiro. Eu era o roteiro. O clímax do meu próprio show de horror, e eu não podia dar um corte. O terror me paralisou, não cênico, mas o horror primordial de ser devorado, de ter minha essência consumida. As mãos de Aurora, ainda no chão, contorceram-se, e um brilho vermelho escuro expandiu-se de dentro dela, consumindo a penumbra, envolvendo tudo. E a risada, agora sinfonia de vozes famintas, não veio dela, mas de mim, um grito silencioso que se tornou a canção de boas-vindas para aquilo que estava prestes a me consumir. Minha mente, antes orgulhosa de sua criatividade, tornou-se palco vazio, esperando a cortina final. Eu não era mais o contador de causos. Eu era o próprio causo, a próxima lenda a ser devorada, a próxima história a ser recontada pelos lábios de um pesadelo. Minha mente, antes orgulhosa de sua criatividade, tornou-se palco vazio, esperando a cortina final. Eu não era mais o contador de causos. Eu era o próprio causo, a próxima lenda a ser devorada, a próxima história a ser recontada pelos lábios de um pesadelo. A risada de Aurora, que não era dela, agora era uma orquestra de vozes primárias, preenchendo o ar com uma vibração que fazia cada osso meu gemer. As luzes restantes do set, como estrelas moribundas, explodiram em uma chuva de faíscas, mergulhando o caos em uma penumbra irregular. Apenas o piscar intermitente de uma luz de emergência dançando sob sombras grotescas. O cheiro de hospital que se tornou putrefato, quase metálico, agora era o próprio hálito da decomposição misturado com ozônio queimado, queimando minhas narinas.
Aurora, ainda no chão, lentamente levantou a cabeça. Seus olhos, 2 orbes negros e sem fundo, furos cósmicos que absorviam toda a luz, olhavam através de mim, para um vazio insondável que eu mal podia. A massa disforme de vermelho escuro que ela vislumbrou, agora manifesta nela, através dela, uma presença inelutável. A risada silenciou, substituída por um murmúrio que vibrava em minha mente, em meus próprios ossos, uma oração profana de intenção inconfundível. Você pensou que me criou. A voz, não mais dela, mas de toda parte, sussurrou em minha cabeça, um eco que não precisava de ouvidos para ser escutado. Você pensou que controlava o palco, um humilde contador de causos, tecendo fios de terror para sua pequena audiência. Mas o medo é o meu adubo. Cada susto, cada grito, cada pesadelo que você plantou foi uma oferta, uma porta. O 7, antes tão real e controlável, distorceu-se com violência. As paredes pintadas retorciam-se, colunas de isopor gemiam como madeira velha, cabos elétricos pulsavam com uma energia não elétrica, mas viva e faminta. O chão sob meus pés rachou com um som úmido, não como gesso, mas como carne seca, revelando uma escuridão sem fim, uma boca se abrindo. Você abriu a porta, a voz continuou, um escárnio gélido, com sua arte, com sua ficção. A garota foi apenas o sinal, o farol. Mas você é o banquete, o ápice do engano, o narrador da própria perdição. A verdade me atingiu como um raio, esmagando cada célula, desfazendo a própria membrana da minha sanidade. Farsa e realidade se misturavam em um vórtice de caos absoluto. Eu não era o mestre da ilusão. Eu era o objeto dela, o ingrediente final. A fome, que pensei ser uma fala programada, era agora uma presença real, palpável, inelutável, esgueirando-se dos olhos de Aurora, invadindo minha pele, consumindo-me. Eu não controlava o roteiro. Eu era o roteiro, o clímax do meu próprio show de horror, e eu não podia dar um corte. O terror me paralisou, não cênico, mas o horror primordial de ser devorado, de ter minha essência consumida, minha consciência despedaçada. As mãos de Aurora, ainda no chão, contorceram-se, e um brilho vermelho escuro expandiu-se de dentro dela, não apenas consumindo a penumbra, mas envolvendo tudo, me envolvendo. E a risada, agora uma sinfonia de vozes famintas e triunfantes, não veio dela, mas de mim. Um grito silencioso que se tornou a canção de boas-vindas para aquilo que estava prestes a me devorar por completo, a me recontar. Minha mente, antes um universo. Não há mais contador de causos aqui. Há apenas o ecos do que foi. E a fome. Ela permaneceu. Sempre. E aí, pessoal? Vocês sentiram a adrenalina? Sentiram o terror? Porque eu garanto que nada no universo digital se compara ao que acabamos de presenciar. Este não foi só um final, foi um portão para o inconcebível. Se você chegou até aqui, se sua pele arrepiou e seu coração disparou, então você precisa se inscrever agora para não perder as próximas sagas que eu tenho guardadas para vocês. Porque elas serão ainda mais chocantes. Esmague o botão de like agora para mostrar a força da nossa comunidade, para que este vídeo chegue a cada canto da internet. Inunde os comentários com suas reações sobre este final insano. Quero ler cada teoria, cada grito de desespero ou de êxtase. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse desfecho, que precisam mergulhar de cabeça nessa verdade que desafia a realidade. A verdadeira jornada está apenas começando, e você é parte essencial dela. Clicou? Então vem comigo, que o terror te espera.